Olha só, na semana em que a TV Jovem Pan News completa um ano, nós vamos abrir a edição de hoje, o início da semana com o nosso 3 em 1, com toda a repercussão da atitude absolutamente criminosa tomada pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson. Depois de reagir a um mandado de prisão com tiros de fuzil e lançamento de granadas contra a Polícia Federal, ele se rendeu, foi preso em flagrante logo depois. 2 agentes foram atingidos por estilhaços da granada e ficaram feridos. Neste momento, gente, Roberto Jefferson passa por uma audiência de custódia e, entre as infrações penais cometidas, terá que responder por tentativas de homicídios. A qualquer momento, nós teremos novidades sobre essa audiência que acontece agora, ao vivo, diretamente do presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Neste momento, eu vou lançar agora a enquete do 3 em 1 hoje no portal da Jovem Pan News para você correr lá, dar a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre o que aconteceu ontem. Você acha que Roberto Jefferson pode causar reflexos na reta final da campanha presidencial que foi feito ontem? Tem efeito ou não? 64% da nossa audiência está dizendo que sim e 36% está dizendo que não. Quase 400 participantes. Se você ainda não deu a sua opinião, corre lá no jovempan.com.br. Aliás, eu falei certo, Edu? Falou ao contrário. Eu falei ao contrário? Então, perdão. 64% disse que nós não teremos efeitos e reflexos na reta final da campanha presidencial e 36% acha que terá efeito. Muito bem. Deixa eu começar o nosso programa de hoje dando meu boa tarde ao nosso time. Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, o nosso Jorge Serrão já por aqui. Senhores, vamos começar a conversar, né? Acho que temos muito o que falar, muito o que entender e nós estamos na última semana, certo, Constantino? Dá tempo de ter algum tipo de efeito? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Acho que pode ter algum desgaste, talvez, não perder voto, mas uma dificuldade maior de convencer o moderado indeciso, né, de que a verdadeira ameaça vem da esquerda, vem do PT, do Lula, da censura, dos bajuladores de tiranos, e não de um amalucado que não fazia parte de nada da campanha do Bolsonaro, que era ex-parceiro do Lula no Mensalão, né? Aliás, é curiosíssimo ver jornalistas como a Mônica Bergamo agora lembrando do Mensalão, mas esquecendo quem comandava o esquema de corrupção e aí sim, de usurpar a democracia brasileira. De novo, né, tem muitas coisas erradas nessa história toda, Paulo. Para começo de conversa, o Roberto Jefferson não tem foro privilegiado, não tem por que ele estar nesse inquérito. O Alexandre de Moraes já passou de todos os limites possíveis, né, inclusive não permitia até advogado estar com seu cliente, algo que tirou até a OAB da zona de conforto, do seu silêncio ensurdecedor, né, para reclamar que prerrogativas não estão sendo observadas, né, nesse processo todo. Agora, nada justifica, por mais que seja abuso de poder, por mais que seja inconstitucional, por mais que não tenha nenhum crime até ali sido cometido de fato por Roberto Jefferson, né? Coisa que alguns advogados petistas estão com dificuldade de entender e ficam espalhando fake news, né? O crime é tentativa de homicídio, mas isso foi depois. A pergunta é, o que a polícia foi fazer num domingo na casa dele, né? Não tinha crime até ali. Agora, uma vez que ele atira contra a polícia, aí é óbvio que se trata de um crime e tem que ser punido. A gente descobriu que a esquerda petista agora apoia a polícia, é um bom avanço, é um bom sinal, né? E que marginais que atiram contra a polícia têm que ser presos ou até, eventualmente, a polícia atirar de volta, né? O senador Randolfo Rodrigues, que foi, parece, quem pediu a prisão, ele está com muito poder aí, né? O nosso PGR paralelo, ele chegou a perguntar nas redes sociais, né? Alguém conhece gente que tenha armas, até granada, a ponto de poder resistir a uma operação policial? Eu conheço vários. Estão todos eles nos morros cariocas, por exemplo, dominados pelo tráfico que usa aquela mesma marca CPX no boné e no fuzil que o Lula também usa. Piperno, ótima tarde para você. Ontem, quando eu soube que o padre Kelmon havia entrado na casa de Roberto Jefferson para retirar o armamento e entregar o armamento para a polícia, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco na dúvida se aquilo era piada ou não. Mas no final das contas, quem trouxe a paz foi o padre. Olha, Paulo, que coisa idílica, né? Boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Isso me lembra um pouco do teatro do absurdo, né? Que tem como expoente aí o romeno Ionesco.
E o crítico Martin Esslin, que é o grande especialista no tema, ele define o teatro do absurdo como um esforço para expressar o sentido do sem sentido da condição humana. É o nosso Roberto Jefferson, mas antes de chegar ao nosso Roberto Jefferson, é preciso que a gente faça uma viagem no tempo, porque eu já notei que nesse início de programa, Rodrigo Constantino padece de algo que me parece uma incurável amnésia, porque ele volta no tempo, entra no túnel do tempo, cai em 2005, mensalão, é verdade, Roberto Jefferson, sim, apoiava o governo do então presidente Lula, ele é o denunciante do mensalão, ele acaba preso também por conta disso, mas o tempo passou. Roberto Jefferson, que em 2005, inclusive, já era a grande expressão do PTB, que tinha entre os seus filiados Jair Bolsonaro, e ele fez questão de lembrar disso no programa Direto ao Ponto, do qual ele participou aqui na Jovem Pan em setembro do ano passado. Lembrou que Bolsonaro esteve 3 anos sob a minha liderança. Era o momento em que o Bolsonaro negociava a sua filiação ao PTB. Naquele momento, Bolsonaro não tinha partido, procurava uma agremiação para poder se candidatar, para poder se recandidatar a presidente e negociou com Roberto Jefferson. E aí o Jefferson, aqui na Jovem Pan, se lembrou daquele momento em que ele era a grande liderança lá do PTB e dizia que não, que ele pode confiar em mim porque minha palavra não faz curva. Foi essa, aliás, a expressão que ele usou. E naquele momento, em 2005, inclusive, o magnânimo, o caridoso Roberto Jefferson fez uma contratação. Ele contratou para trabalhar na liderança do PTB um adolescente de apenas 18 anos chamado Eduardo Bolsonaro, com salário de R$9.800 por mês. E desde então, claro, os laços entre eles foi cada vez maior, a ponto de agora, nessa campanha, Roberto Jefferson, olha só, emprestar Padre Kelmon para ser linha auxiliar de Jair Bolsonaro nos debates. Ou seja, o cara que o Roberto Jefferson inventou para a política foi o parça de Jair Bolsonaro nos debates, principalmente para tentar tirar o controle do Lula. E, aliás, eu me lembro que os partidários do presidente Bolsonaro disseram que Padre Kelmon foi, inclusive, muito bem sucedido nessa missão. Aliás, ele deve ter sido mesmo, porque ele fez aniversário há 2 dias e os parabéns para você foram efusivamente comemorados por Michele Bolsonaro e Damares. Michele Bolsonaro, inclusive, o classificou de o melhor padre do Brasil. Tá aí, esse vídeo é engraçado, até publiquei no Twitter, porque a gente chora de rir. Mas resolveu a questão, né, Piperno Homem? Mas não venham me dizer que não tem vínculos, né? Aí não, né? Não, mas pelo menos o padre foi lá e cumpriu a missão dele, certo, Serrão? A missão que a polícia devia ter cumprido antes, né? Exatamente. Saudações, meus amigos, meus amados haters, né? Que episódio lamentável. Todo episódio de violência tem que ser repudiado. Essa campanha não era para ter descambado para isso, mas era previsível, né? Quando você tem o crime organizado metido na campanha eleitoral como nós temos, a coisa fica assustadora. Tinha um filósofo alemão chamado Bezerra da Silva, que me pagava cerveja nos tempos da Rádio Roquete Pinto, ele dizia, né? Malandro é malandro, mané é mané. Isso em alemão, isso pronunciado em alemão deve ser uma coisa linda, né? Mas em português a gente entende bem. E esse episódio do Roberto Jefferson foi bem um pouco disso. Você teve uma mistura de um cara que teve a sua liberdade atacada, se sentiu atacado na sua liberdade e completamente aloprou e apelou para uma violência inaceitável. Jamais você pode atirar granada, dar tiro, agredir a polícia. Quem agride a polícia é bandido. Tanto que Jair Bolsonaro usou até essa definição para se desvincular totalmente do episódio. Foi malandro o Bolsonaro nessa história, porque o PT já estava trabalhando toda uma imagem de vinculação dele, já tinha as fotos dele com Roberto Jefferson, grande amizade, grande companheiro, só que eles já estavam meio rompidos há algum tempo. O Roberto Jefferson já estava com rusga do próprio Bolsonaro, desde o momento em que ele preferiu optar pelo PL, Partido Liberal, e não pelo PTB,
por o qual o Roberto Jefferson lhe ofereceu portas escancaradas. Também a relação ficou abalada entre eles quando o Roberto Jefferson entrou com uma ação no Tribunal Superior Militar exigindo que Bolsonaro tomasse providências. Bolsonaro também não gostou daquilo, aquilo ficou uma rusga na relação. Então, o episódio de ontem, Bolsonaro já estava confortavelmente pronto para não ser mais o aliado de Roberto Jefferson e vice-versa. A atitude do Roberto foi uma decisão pessoal dele, em função de problemas pessoais dele, com certeza. Ele sabia desde sábado que a Polícia Federal poderia baixar lá, só que ele não acreditou nessa possibilidade. E aí, na tensão, resolveu agir com a inaceitável, repito, truculência. Isso não pode acontecer. Agora, o estranho é, ninguém na imprensa brasileira repercutiu. Roberto Jefferson tinha escrito um documento de 3 páginas, já sabendo que ele iria ser preso, denunciando tudo o que aconteceu com ele ontem. E ele conta desde o começo que ele é um preso político, que ele foi preso, que ele foi mandado ser preso por crime de opinião, que não existe no Brasil, que ele é vítima do inquérito do fim do mundo, de Alexandre de Moraes, voltou a criticar o Alexandre, tentou justificar também o injustificável, que foi a crítica, a maneira como ele xingou a ministra Carmen Lúcia. Você não xinga ninguém, principalmente uma ministra do Supremo Tribunal Federal que tem muito poder, e ele exagerou na dose, mas aí entram todas aquelas questões desse Brasil de incongruências, né? Tá certo o Roberto Jefferson xingar a Carmen Lúcia daquela maneira? Não, jamais. Tá certo uma jornalista renomada chegar e xingar uma criança de 12 anos de idade pelo palavrão que ela xingou, o mesmo que o Roberto Jefferson usou, um sinônimo do que Jefferson usou contra a Carmen Lúcia? Então, também não. Tá certo uma procuradora de Alagoas ter chamado também a primeira-dama Michele Bolsonaro de vagabunda? Meu Deus do céu. Então, o nível a que chegou essa campanha eleitoral é que nos assusta e que não é bom. Mas eu repito, tá lá no artigo que eu escrevi no site da Jovem Pan. Essa campanha está deixando clara para a gente que nós estamos tendo aí um ataque total do crime organizado e da corrupção contra a liberdade. E é isso que você vai ter que se decidir no dia da eleição. O que Brasil você deseja? Um Brasil que vai continuar flertando com o crime ou um Brasil com possibilidade de combater efetivamente esse crime institucionalizado? Você decide. Muito bem. Constantino, eu vi que você me pediu a palavra, mas antes deixa eu só tirar uma dúvida com o Serrão, porque ele traz um ponto importante. Você disse, Serrão, que o Roberto Jefferson sabia que seria preso. Sabia. E uma das acusações que a esquerda está fazendo hoje é justamente de que ele teria informações privilegiadas. Como é que ele sabia disso? Não sei, ele tinha suspeita, porque o cara xinga. Você xinga, vamos lá, experimenta você ou eu, a gente xingar uma ministra da Suprema Corte como ele xingou. O que vai acontecer com você que já estava em prisão domiciliar? Mesmo que a prisão seja indevida, ilegal, não deveria ocorrer, mas ele estava. Então ele sabia que o próximo passo seria uma prisão. E a prova de que ele sabia que poderia ter alguma ação da Polícia Federal foi que ele tinha escrito, estava digitado, está aqui, tem um documento dele, Levi Gasparian, no dia de ontem, com 3 páginas, com ele explicando tudo o que aconteceu com ele. Eu vou falar para você, se ele tivesse pego esse documento, só feito uma leitura desse documento, olha, isso equivaleria a 13 granadas e 13 tiros de fuzil contra os seus detratores. Agora, desse episódio todo, é bom lembrar um detalhe. O grande desgastado nessa história toda, por incrível que pareça, se chama ministro Alexandre de Moraes. O desgaste popular desse ministro, o que estão falando dele nas ruas, é realmente impublicável e lamentável. Constantino, você me pediu? Pedi. Não, e na verdade não só o que estão falando nas ruas, né? Hoje teve sessão uma comissão liderada pelo senador Eduardo Girão, a Carla Zambelli, deputada, falou coisas também bem interessantes sobre esse ministro, mas a gente nem reproduz aqui, talvez com receio. Mas eu concordo com o Serrão, né? Pegou muito mal tudo isso na postura do Alexandre de Moraes. Em relação à participação do crime organizado, isso tem assustado muita gente, porque está evidente, né? Eu não consigo ir fazer campanha para o candidato que eu prefiro em favela. Né? Então, essa questão fica sempre aqui, né? Por que um dos candidatos consegue ter entrada em favelas dominadas pelo tráfico de drogas, sem proteção da polícia, sem colete, e ainda se vangloria disso e ainda usa o boné que a turma que comanda coloca nos fuzis, né? E sobre isso também quero trazer aqui em primeira mão
que uma fonte minha me mandou agora o material, um promotor da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro entrou com um pedido para participação das Forças Armadas no dia da eleição, após aquelas denúncias, né, de que o tráfico de drogas estaria intimidando eleitores nessas zonas conflagradas para que votassem no seu candidato, e a gente sabe qual é o candidato, né? Não é, para dar uma dica, o presidente atual da República. Acho importante também o Serrão lembrar do caso da Bárbara Gância, porque a esquerda esqueceu disso. A esquerda, de repente, ficou chocada com o termo chulo e inaceitável que o Roberto Jefferson usou para se referir a Carmen Lúcia. Eu escrevi sobre isso muito antes desse episódio lamentável, né? Que era inaceitável ele falar dessa forma, mas que isso não podia servir de cortina de fumaça para o voto indefensável e absurdo da ministra Carmen Lúcia, que diz: cala a boca, já morreu. É censura, mas vamos aceitar uma censura temporária até o dia da eleição. Isso é inaceitável e indefensável, né? É um voto bizarro, para dizer o mínimo, mas não é por isso que vão reagir da forma que reagiram ou da forma que chamaram, por exemplo, uma menina de 11 anos, filha do presidente da República. O mesmo termo, um sinônimo muito próximo. E nada aconteceu. A Folha de São Paulo sequer pediu desculpas em nome da sua colunista, é ou não é? Então é um negócio impressionante a hipocrisia e o cinismo da esquerda, que considera crime, né, punível com a polícia num domingo e na casa do sujeito xingar uma ministra, mas xingar a filha do presidente da República de 11 anos da mesma coisa, tá tudo bem, não merece nenhuma notinha de rodapé de pedido de desculpas. Ou seja, a esquerda, uma vez mais, mostra que não dá a mínima para valores e que não trata nada de maneira isonômica, porque para eles só interessa o poder. Pipeno, por favor. Não, dá a mínima sim. A esquerda fica chocada inclusive com muitos desses desvarios. E veja, a Bárbara escreveu-se esse tweet, a gente falou sobre ele na semana passada, e depois disso cheguei até a conversar com ela. Eu, por exemplo, eu não faria algo com aquele texto, naqueles termos. E a Bárbara escreveu, sim, de uma forma dura, de uma forma para chocar. Por quê? Para chamar a atenção para aquilo que tinha sido feito na véspera. E o que tinha sido feito na véspera? Ela está consciente de que é óbvio que você não vai agredir uma menina de 12 anos. Mas o que foi feito na véspera foi ainda pior. Por três motivos. Primeiro, né, o sexagenário imbrochável achar que pintou um clima com meninas de 14, 15 anos. Segunda coisa, ele até agora não explicou por que ele foi até o estabelecimento, o local onde as meninas estavam. E terceira coisa, a partir do momento de que ele, na avaliação, no julgamento equivocado que ele fez, ele considerou que naquele local estavam garotas de programa menores de idade, ou seja, um local onde havia tráfico sexual, exploração sexual de meninas menores de idade, ele, imbuído de todo o poder que ele tem, poderia sim ter tomado alguma providência. E o que foi que ele fez? Nada. Tanto que a gente só ficou sabendo disso a partir do momento em que ele decidiu contar essa história em 3 lives, inclusive uma delas com evangélicos. E, por sinal, trechos esses que não podem mais ser reproduzidos por aí, porque, inclusive, isso acabou sendo também vetado pelo TSE. Então, veja, eu não vi ninguém da extrema-direita se escandalizar com o fato dele ter ido lá, supostamente atraído, né, pela beleza das meninas, né, pelo clima que pintou, e em momento algum ele ter tomado alguma atitude para, pelo menos, investigar o que era aquilo. Deixa eu chamar o VAR para isso aqui. Não, deixa eu falar, Serrão, deixa eu só responder tanta sandice. Responda, Constantino. Fake news e desonestidade. Não, desonestidade não. Desonestidade não. Ele foi lá para pintar um clima, que é a expressão que ele usa 3 vezes, 4 vezes Mentira, 128 lives, ele não usou isso nenhuma vez. Deixa eu falar agora. Fala. Cara. Espera um pouquinho. Eu ouvi suas sandices. Minta à vontade. A sua defesa do indefensável, que é a sua coleguinha, você passou pano pro que a sua coleguinha fez. E já voltou a falar do Bolsonaro. Porque você passa pano pra gente demente, que chama uma menina de 11 anos de puta. É isso que você é. Você é um cara que passa pano pra isso. Então vamos lá.
ela chamou e você está defendendo, e logo depois falou do Bolsonaro como se justificasse, porque isso é quem você é, esse é o teu caráter. Agora, vamos lá, ele entrou lá com mais de 10 pessoas, pintar clima, é só ver qualquer entrevista dele, é uma expressão que ele usa todo dia com tudo. O próprio general Heleno disse isso aqui na entrevista para o Augusto Nunes no Direto ao Ponto. Terceiro lugar, estava muito óbvio o que ele foi fazer lá. Ele soube que era venezuelana, ele foi justamente trazer informação, como ele tem feito em várias ocasiões. E Roraima deu 70% de voto para ele, não é à toa. Do que está acontecendo num país governado por alguém apoiado por Lula, que Lula sempre defendeu e gravou vídeo pedindo voto para Chávez e Maduro. Então ele foi mostrar, pedir informações sobre o que acontece num país governado por um lulista. Foi isso que ele foi fazer lá, com 10 pessoas. Tá? Então você está sendo desonesto ao tentar enganar a nossa audiência, que obviamente nunca é enganada por você, por isso que dá sempre sova nas enquetes, né? E para isso você resolveu passar pano para uma coleguinha que chamou uma menina de 11 anos de puta, Piperno. Então isso fica registrado. Então tá bom, fica registrado que o seu mito, para quem você baba ovo e tal, chamou as meninas de garotas de programa, ou seja, de putas. Chamou adolescentes de putas até em live de evangélico. E você não teve a hombridade, em momento algum, de tomar qualquer partido em relação a isso. E mais do que isso, vem dizer pra gente que é uma expressão, o pintou o clima que ele usa sempre, porque o general Augusto Heleno falou, então agora eu também sou obrigado a acreditar. Ou seja, pegue aí as 128 lives, 128 lives de quinta-feira que ele fez, ele não usou essa expressão nenhuma vez, seu cara de pau. Nenhuma vez. Várias vezes. Nenhuma vez. Você não viu nenhuma vez. Mais uma vez você mente. Você sabe onde mais tem prostituição infantil no nosso continente? Você sabe? Eu não tenho esse mapa porque eu não vivo frequentando. Precisa frequentar, comecei a denunciar. Talvez. Então se ele percebeu que tinha prostituição infantil lá, ele teria obrigação de mandar alguém investigar aquilo. Piperno, onde mais tem prostituição infantil no nosso continente é em Cuba, porque é o desespero de quem não tem o que comer. O socialismo defendido por Lula, que sempre bajulou Fidel Castro e defendeu esse modelo, é o modelo que mais levou meninas e famílias... Me responda uma coisa só, Constantino. Prostituição infantil. Me responda só uma coisa. Suspeitar que venezuelanas estão fazendo isso é você inferir algo um tanto óbvio. Não quer dizer que você tem denúncia concreta para aquele caso em particular, abrir uma denúncia. E o presidente sequer é investigador ou polícia. Então você está aqui desinformando, que é a única coisa que você está fazendo na sua vida lamentável. Peraí. Serrão, antes você havia pedido o VAR. Sim, vamos chamar o VAR para fato bem objetivo. Toda essa visita de Bolsonaro à casa daquelas meninas foi absolutamente filmada. Tem testemunha. Não rolou essa história dele ter acusado as meninas de prostituição. Houve sim, para variar, a péssima comunicação do presidente Bolsonaro. Que o que ele criticou ali naquele caso foi o excesso de sensualidade daquelas meninas. Foi uma crítica dele. Você vai dizer que essa crítica é machista, se é uma crítica de pai, não interessa, foi uma crítica. Só que ele situou mal essa questão. Depois de uma outra fala com evangélicos, isso ficou ainda pior comunicado. E aí ele tomou o pau que a esquerda já estava pronta para dar. Bolsonaro falou a coisa certa, toma pau, falou a coisa errada, toma também. Então, ele deu esse mole. Ele não poderia ter dado, tem que saber, tem que cuidar demais da comunicação, ainda mais em campanha eleitoral. E esse governo, a grande deficiência do governo Bolsonaro, que lhe causou extremo desgaste de imagem e está pagando caro por isso nessa campanha, é erro de comunicação. Então, não houve Bolsonaro fazendo nenhuma alusão à questão de exploração infantil. Não teve. Não vamos apelar para isso, que não houve isso. Então houve no discurso da esquerda, Piperno, do discurso do adversário eleitoral, que é tiro, porrada, bomba, granada em cima do adversário. É isso. Estamos passando por essa fase aí. É igual a gente chegar aqui e alguém falar, olha, o Lula estava do lado com o prefeito Eduardo Paes do
traficante, ex-traficante Celcinho da Vila Vintém, que cumpriu pena por tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro. Estavam lá, posaram para uma foto juntos. Então, é isso aí, eu vou criminalizar totalmente o presidente Lula por ter tirado essa foto? Né? Então, tudo está valendo tudo dessa campanha, né? Do outro lado, pode tudo, do lado do Bolsonaro não pode nada, está bem claro. Está claro, a justiça eleitoral, que deveria primar pelo equilíbrio, está faltando a ela. Essa imagem está sendo passada de desequilíbrio. Serrão, o desgaste do presidente. Os carros da turma do TRE circulam com Lula e adesivo do Lula atrás, né? Só um minuto, vamos lá, por partes aqui. Você tinha que perguntar alguma coisa para o Constantino Piperno e eu tive que te interromper, por favor. O que eu vou perguntar para o Constantino tem a ver com o que eu vou dizer para o Serrão agora, a quem eu respeito muito. Serrão, então eu me comprometo hoje a marcar você no Twitter, no trecho da live pro Collab, em que o Bolsonaro diz que as meninas são garotas de programa. Foi essa expressão que se levanta uma voz, então, presidente, elas são garotas de programa? Sim, garotas de programa. Foi isso que ele disse. Eu vou marcar você, vou marcar o Paulo Matias e quem mais quiser, porque tá dito lá. Se ele disse isso, pau nele, ele errou. Da mesma forma como eu também estou cobrando do presidente Bolsonaro, ainda não vi, espero ainda ver, a ação que ele e a Michelle têm que mover contra a jornalista Bárbara Gância por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você, claro, chamar uma criança de 12 anos de idade, não interessa quem ela seja, no dia do aniversário dela, de puta, só pela maneira como ela se veste, isso aí é ECA em todos os sentidos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Bolsonaro tem o dever moral como pai, como presidente da República, de tomar essa providência. Até agora eu não vi a providência. Não, só um minuto. Constantino. Não, sobre isso eu não vou nem comentar. Quem defende Bárbara Gância é tão podre quanto ela. Isso está muito claro, né? Agora, em relação ao TSE, que eu acho isso mais importante, que o Serrão mencionou, está muito claro, né? De novo, nós não vamos aqui fazer um simulacro de que as instituições estão funcionando normalmente no Brasil. Eu não aceito esse papel. Eu não vou compactuar com esse circo, com esse teatro ridículo, chinfrim. O Lula sequer deveria ser candidato, é tudo muito absurdo, né? Então, nós flagramos, eu mesmo divulguei também, chegou a mim esses vídeos, carros com a placa oficial do TRE para poder parar em vagas especiais e atrás adesivo do Lula, pedindo voto para a chapa do Lula e do Alckmin. Isso é a pontinha do iceberg, isso é só a forma de que eles perderam o pudor. Agora, o que o TSE vem fazendo, o TSE é uma extensão hoje da campanha do Lula. E todo mundo sério já percebeu isso. E a censura que está sendo imposta, está circulando uma imagem com o nome de vários veículos de comunicação anti-bolsonarista e pró-Lula. Tem lá vários. Globo, Estadão, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Isto É, e blá, 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 blá. E tem um que eles chamam de pró-Bolsonaro, mas tem o Piperno, tem a Amanda Klein, tem o Guga Noblat, tem o Schelp e companhia, que é a Jovem Pan, que é plural. E a Jovem Pan é a única sob censura. O resto todo não tem problema de isonomia, de termos que são usados, né? Você pode chamar o Bolsonaro de genocida, pode falar, como o Piperno disse, que ele sequer é um ser humano. Isso está tudo certo. Agora não pode chamar ladrão de ladrão. Não pode chamar de ladrão de ladrão. E as pessoas estão fingindo que tá tudo normal no Brasil. Não está normal, né? Essa eleição já está sendo manipulada, para dizer o mínimo, faz tempo. Piperno. Cúmplice de sexagenário, que tem autoridade, mas que se omite diante da suspeita de que garotas venezuelanas estão sendo exploradas sexualmente, é tão abjeto e sórdido quanto ele. Agora, em relação à censura, hoje, por exemplo, foi proibido, muitos perfis aí acabaram sendo proibidos de falar, por exemplo, da história do salário mínimo, né, das ideias do Guedes. Foram proibidos, inclusive, de fazer algumas citações sobre temas incômodos ao presidente da República. O perfil do Janones, da Gleice, tem um monte que acabaram tendo posts derrubados por conta desse tipo de restrição. Agora, vamos ao X da questão, né? Não é o CPX, não, é o X. Campanha eleitoral com censura é hediondo.
Não pode acontecer isso. A campanha eleitoral tem que permitir tudo. Ataque, defesa errada, certa, é o eleitor. Não tem essa história de censura. Toda vez que quando você promove a censura, você está escolhendo um lado. Esse papo de cala a boca, a censura já morreu. Não, a censura no Brasil renasceu. E pior, renasceu por quem não poderia ser a mãe da censura. A ministra Carmen Lúcia não poderia ter proferido aquele voto de jeito nenhum. Não pode, ela nem ninguém merece ser xingada pelo que fez. Mas o que ela fez foi algo assustador. Equivale a jogar uma granada na Constituição. A fuzilar a Constituição impiedosamente, com 13 tiros ou mais. Isso aí foi absurdo. Não poderia ter acontecido. Essa censura também contra a própria Jovem Pan e todos os outros veículos. Agora veio o tribunal dizer que negou, que não censurou a Jovem Pan. Não, os senhores revogaram a lei da gravidade no planeta Terra. Pegaram uma lei eleitoral anacrônica e deram a ela uma interpretação extensiva para algo que só deveria valer para a radiodifusão e jogaram para toda a internet. Isso aí foi a censura. O Brasil inaugurou a censura à internet no mundo. Ou melhor, o Brasil não, né? A Justiça Eleitoral do Brasil. Isso foi um fato deplorável e que só pode ser consertado politicamente pela próxima legislatura do Congresso Nacional. Que essa que está aí agora, não espere porcaria nenhuma dela. Muito bem, me pediu, Piperno, vamos lá. Não, eu pedi porque o Seão fez aí uma menção a Arsenal e tal. Eu estava aqui me lembrando do Arsenal, do pistoleiro, lá do pistoleiro bolsonarista de ontem, né? Muita coisa acabou sendo, inclusive granada, né? Que é algo, até onde se sabe, de uso exclusivo das Forças Armadas, né? Mas ele tinha isso lá. E aí eu me lembrei de um vídeo que está fazendo a sensação de muita gente na internet, do nosso Rodrigo Constantino conversando animadamente com eles, colocando inclusive como um soldado da luta contra o comunismo, falando das suas armas. E aí, enfim, o Roberto Jefferson todo risonho também, mandando aí um fraternal abraço, enfim, aquela coisa toda, aquele papo, né, de amigo, de parça mesmo, né? Não é amigo de parça. Então eu sou seu parça? Não. Porque eu já tratei bem você aqui, te mando um abraço. Trato bem você, eu era um entrevistador naquele meu programa. Vocês são parças. Entrevistado. Agora... Veja o grau de veneno, né? Como é insidioso eu tô chegando até nosso aí colega porque Piperno. Ontem vocês estavam chamando ele de bandido. Que história é essa? Vamos lá. É todo mundo ele próximo. Foi, né? Ele foi corrupto quando ele era do PT. Depois ele virou a Madre Teresa. Da turma do PT. Ele denunciou o escândalo do qual ele fazia parte. Ali, ele mereceu o respeito de muito brasileiro. É como um cara infiltrado na máfia que resolve denunciar a máfia. Esse cara, Piperno, a delação premiada existe para caras assim. Esse cara, ele merece méritos. Ele é bandido, mas ele está entregando os seus comparsas mais poderosos. Agora, me causa espanto você chamá-lo de corrupto por isso, mas não se incomodar em pedir voto pro chefe da quadrilha. Não. Peraí, Piperno, só me dá um minuto. Vocês dois só me dão um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham. São 5 horas e 33 minutos. Podem seguir, por favor, Constantino. Sobre o que é relevante, porque, de novo, o Bob Jeff é uma cortina de fumaça da esquerda. A esquerda ficou empolvorosa com isso, né? E isso é uma cortina de fumaça. Isso não é importante. Ele não representa Bolsonaro, ele não fala em nome de bolsonaristas, ele pode até estar senil, né? Agora, o fato é que o jogo manipulado, o grau de podridão do sistema, que está fazendo de tudo para levar no grito, na marra, e impedir uma campanha de fazer campanha, isso já chegou aqui fora. Eu já falei do New York Times, jornal de esquerda, que chamou atenção para isso, para a decisão absurda do ministro Alexandre de Moraes, né? Acompanhada pela ministra Carmen Lúcia, que, de novo, ninguém merece ser xingada do que foi, muito menos uma menina de 11 anos. Né? Não é só porque é ministra que merece mais solidariedade nossa do que uma menina de 11 anos, que usaram o mesmo termo. Agora, o fato dela ter sido xingada por um sujeito isolado qualquer, meio senil e malucão, nada quer dizer em relação ao voto dela. A questão essencial aqui é o voto dela. Ministra Carmen Lúcia defende a censura temporária. Isso é a manchete relevante, né? E o Wall Street Journal, com a Mary O'Grady, que é uma colunista de décadas, que acompanha a América Latina há décadas,
essa semana também escreveu uma coluna mostrando como a esquerda está tentando tomar a eleição no grito, na marra, usando as instituições. Então, de novo, quem está atento sabe de onde está vindo a ameaça, a verdadeira ameaça à democracia e às liberdades. Todo mundo está percebendo o jogo. Alguns fingem que não percebem porque lembram do Mensalão para denunciar o Roberto Jefferson, bolsonarista, e esquecem do Mensalão no minuto seguinte para pedir voto para o chefe do Mensalão. Agora, eu insisto que o problema é muito mais grave do que tem sido abordado. O que temos hoje no Brasil é uma cleptocracia que está corrompendo a legalidade para acabar com a liberdade. É isso, o resumo da ópera é esse. E aí a grande pergunta, nós brasileiros vamos aceitar isso? Nós vamos aceitar o retorno de qualquer regime opressivo, politicamente opressivo? Esse é o ponto. Eu não aceito censura, eu não aceito atentado contra a liberdade. Eu prego a legalidade. Nós precisamos, no Brasil, de retomar a legalidade. O Brasil precisa passar politicamente por uma solução de recuperação da legalidade. Isso vai passar por quê? Por um enxugamento legal, por uma mexida. Nossa Constituição vai precisar ter uma mexida. O papel da Suprema Corte vai ter que ser revisto. A Suprema Corte não pode continuar operando como um tribunal criminal. Isso não é o papel originário dela, pensado pelo Constituinte de 1988. Ela tem que voltar a cuidar da Constituição, mas para isso essa Constituição tem que ser consertada. Ela já teve 112 emendas e nenhuma dessas emendas, eu lembro isso todo dia, recebeu o referendo popular para dizer que ela está valendo. Da mesma forma como a Constituição também não foi referendada pelo povo. Então a gente tem que voltar a ter instrumentos aqui que permitam que o povo, o eleitor, o cidadão eleitor contribuinte possa efetivamente exercer o seu poder de maneira direta, com um sistema eleitoral confiável, seguro, em que você tenha a conferência, a contagem pública dos votos 100% em todas as sessões eleitorais. Pode ter o eletrônico, mas também tem que ter o aprimoramento disso. Não podemos aceitar que ninguém do judiciário tente interditar esse debate que é político. Eles são o poder não eleito. O poder eleito quer discutir e tem que discutir esse assunto com seriedade. Para vocês que nos acompanham, são 5 horas e 37 minutos. Você que chegou agora, a gente está repercutindo um pouco o caso Roberto Jefferson, tão noticiado ontem, domingo. Por favor, Piperno, para a gente finalizar esse assunto. Então, claro, ele realmente fez parte da base parlamentar do presidente Lula até 2005, até 17 anos atrás, depois das denúncias do Mensalão, que acabaram resultando em muitas prisões determinadas pelo STF, inclusive dele, do José Dirceu, lá do Valdemar. Eles, obviamente, romperam. E aí o que me surpreende é que alguém com esse currículo todo tenha sido, depois disso, absorvido aí, incluído aí no seleto rol de líderes políticos que deram sustentação à candidatura a Bolsonaro em 2018 e ficaram com ele, remaram com ele até agora. E o detalhe cínico da história é o presidente da República ontem falar, não, eu não sou amigo e não tem nenhuma foto minha com ele. Aí aparece um monte, porque a internet também caiu lá eterno, né? Então tem foto aí de Bolsonaro com Roberto Jefferson, com todos os gostos, figurinos, para todo mundo ver vontade. Mas é claro que também tem, só que a diferença, Constantino, foram parceiros só do crime. Que a diferença é que o Lula em momento algum, crime do Bolsonaro. Em momento algum o Lula chegou, o Lula nenhum mentiu. Crime com ele. Em momento algum o Lula falou isso. Em momento algum o Lula falou, não tem foto minha com ele. Essa mentira o Lula não contou. Quando o Serrão lembra da questão da legalidade e tudo, eu quero aproveitar esse momento para lançar aqui até uma campanha, talvez até o Piperno agora possa me ajudar nessa, né? Porque está combinado, então, que atirar contra a polícia é coisa de bandido, né? E a polícia tem que poder prender ou até reagir, se for o caso, com tiro, né? Pergunta, vamos lançar uma campanha para o Fachin, aquele ministro que foi o responsável pelo malabarismo para soltar o Lula e torná-lo elegível, e também que era simpatizante do MST, um grupo que invade propriedades e destrói tudo, né? E que é apoiado pelo Lula e apoia Lula. O Fachin deveria liberar a operação policial aérea nas favelas.
Eu volto a insistir nisso. O Piperno pergunta quem é que tem esse arsenal. De novo ele perguntou, né? Mesma coisa que o senador saltitante. As favelas, a turma do CPX. Eles têm até coisa antiaérea. Então, vamos liberar, Fachin, operação da polícia, já que vocês estão nesse momento de elogiar a polícia, nos morros, nas favelas cariocas. Porque bandido, lugar de bandido é na prisão, ou, se reagir atirando a polícia, na cova. Essa lembrança, lugar de bandido... Lugar de bandido é na prisão. Exatamente isso. Agora, vamos lá, vamos voltar ao paradoxo brasileiro. Olha como a legalidade no Brasil foi corrompida. Se aqui tivéssemos respeito ao Estado de Direito, aquela turma, desde o mensalão, deveria estar cumprindo pena. Não teria estado solta nem para praticar o petrolão. E hoje o que nós estamos vendo, todos, a maioria quase esmagadora deles, está soltinha da Silva, voltando para a cena política do crime para nos assaltar novamente. E eu me refiro a vários, hein? Inclusive gente que apoia também hoje o presidente Jair Bolsonaro. Esse é o paradoxo brasileiro. A gente tem que restabelecer a legalidade por aqui. Não dá para esse país ser o país da impunidade. Isso é um deboche, isso é uma granada na boca da gente, que é contra a censura, que defende a liberdade e que defende, que pratica todo dia, trabalha pela honestidade. Piperno, para finalizar esse assunto, por favor. O bairro com mais eleitores em todo o Brasil é Campo Grande, na zona oeste lá do Rio de Janeiro. São cerca de 280 mil eleitores. Infelizmente, é uma região dominada pela milícia. É muito difícil fazer campanha lá. Coincidentemente, o presidente Bolsonaro foi o mais votado naquela região. Então, realmente, vamos limpar a área, porque a população majoritariamente honesta daquela região merece viver em paz. Constantino, para a gente encerrar. Mas ele não se preocupa com o tráfico de drogas, é incrível. Um parêntese só sobre Campo Grande, no Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem, de andar a pé, inclusive por lá. Campo Grande tem uma população evangélica muito forte. Por isso, daí a explicação para o voto em Jair Bolsonaro. Não tem relação direta com a milícia, que lá é tão forte quanto o próprio tráfico de drogas, que lá também é inexpugnável. De novo, o crime a gente tem que combater, o Brasil tem que voltar a ser um país honesto. Serrão, aproveitando você aqui, eu dei uma olhadinha nos nossos dois canais que estão transmitindo 3 em 1 no YouTube, tanto o canal da Jovem Pan News quanto o canal do 3 em 1. Nós temos agora mais de 100 mil pessoas nos acompanhando e a gente tem que pedir duas coisas, Serrão: inscrição nos canais e like. Eu vou pedir mais que isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e aproveite também uma oportunidade que é única. Baixe o aplicativo Panflix. Você vai assistir a gente de graça, em qualquer lugar, com toda a facilidade no seu smartphone. Isso é imperdível, é grátis. Baixa lá. Muitíssimo obrigado pela sua audiência também na televisão e também no rádio, a todas as plataformas da Jovem Pan News, vocês participando junto com a gente. Vamos para o site da Jovem Pan News. Edu Novak, coloca na tela para mim. Nós perguntamos a vocês, olha só essa arte nova, meus queridos Piperno, Serrão, Constantino, que belíssima arte que foi apresentada agora para a gente dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que está aberta no site da Jovem Pan News, esperando o seu voto, a sua opinião. O resultado aí parcial que nós temos é o seguinte: 75,64% acha que Roberto Jefferson não pode causar reflexos nessa última semana de campanha, nessa reta final da campanha da eleição 2022, e 24,37% acha que o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro pode sim causar algum tipo de reflexo nessa reta final da campanha eleitoral. Se você quer dar a sua opinião e não fez ainda, jovempan.com.br. É muito simples, muito rápido, vai lá, vota. Ao longo do programa eu vou trazendo aqui o resultado parcial com essa nova arte belíssima produzida pelo nosso time aqui de design da Jovem Pan. Nós temos, Edu, daqui a pouquinho a gente vai para o presídio de Benfica, porque o nosso Matheus Coelzer vai entrar ao vivo aqui para trazer maiores informações. Já temos o Matheus? Então, coloca o Matheus na tela. Fala, Matheus, ótima tarde para você. O Matheus está localizado no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, para trazer mais informações, mais novidades aí, principalmente sobre a audiência de custódia, que acontece agora, certo, Matheus?
Certo, Paulo. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no 13 em 1. A gente segue acompanhando aqui, como você falou, no presídio de Benfica, na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, essa audiência de custódia do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Desde que nós chegamos aqui, a gente vê uma expressiva movimentação em relação a esse caso que nós acompanhamos, inclusive a toda a tarde de ontem, fomos trazendo as informações aqui para o público da Jovem Pan a respeito desse ataque a 4 agentes da Polícia Federal no momento em que foi realizado o cumprimento do mandado de prisão. Ele que estava no interior aqui do Rio de Janeiro já há bastante tempo. Nós falávamos também sobre essa questão da saúde dele. Antes mesmo desse mandado ser cumprido, ele já estava no presídio de Jericinó, isso em Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele que também apresentava problemas de saúde, acabou sendo transferido para alguns hospitais particulares, principalmente na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, depois que a defesa tentou já recorrer falando que no presídio de Jericinó a Secretaria da Saúde não teria condições de atendê-lo devido ao estado de saúde dele. Ele depois disso então conseguiu de fato a reversão da prisão para domiciliar, né, onde ele estava com o uso da tornozeleira eletrônica. O que aconteceu depois foi toda a polêmica então, onde ele teria falado palavras de baixo calão. A ministra que ontem a gente mostrou aqui na programação da Jovem Pan, que teria feito a comparação, uma alusão ao filme A Bruxa de Blair, ministra Carmen Lúcia. E depois disso também nós mostramos aqui o vídeo onde ele foi nas redes sociais, né, falando sobre toda essa questão também da censura e o que ele estaria passando naquele momento. Falou também que naquele momento em que tentou fazer com que os agentes não cumprissem esse mandato, ele teria apenas jogado esses artefatos, não para atingi-los, mas obviamente para dispersá-los, foi o que ele falou no depoimento. Depois que ele foi preso, né, foram mais de 8 horas de negociação, a gente ficou todo aquele tempo acompanhando ali a entrada do pessoal do BOP, da CORE, o pessoal da Polícia Federal, Polícia Militar. Foi um trabalho de muito tempo realizado ali no local até que então ele tivesse feita a rendição. A informação que a gente tem também é que depois ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, depois passou por um exame de corpo e delito no IML e por volta da 1h da madrugada ele veio aqui então para o presídio de Benfica, que é uma espécie de entrada para o presídio, para os presídios aqui do Rio de Janeiro. É uma espécie de local onde eles precisam passar antes de serem encaminhados para esses locais. A expectativa é que ele seja levado para o presídio de Bangu 8, em uma cela especial nesse momento. Não há uma expectativa inicialmente que essa prisão possa ser revertida e também nenhuma possibilidade de habeas corpus. Ele então que responde pela tentativa de homicídio de 4 pessoas. Paulo, a gente segue então ao vivo aqui em frente ao presídio de Benfica, trazendo todas essas atualizações aqui na programação da Jovem Pan. Uma dúvida para tirar com você, Matheus. Ontem nós vimos, inclusive aqui na Jovem Pan, cobertura especialíssima da Jovem Pan News sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós vimos muitos populares em frente à casa de Roberto Jefferson. O clima por aí é mais tranquilo hoje? Bem tranquilo, Paulo. A gente vê aqui só nesse momento a presença da mídia aqui, né, dos colegas da imprensa que estão acompanhando aqui desde o momento que já era prevista a chegada dele, na verdade na madrugada, né, quando ele chegou aqui no presídio de Benfica, e nesse momento é o que a gente vê. Obviamente que algumas pessoas entraram, já saíram, possivelmente pessoas que estão ligadas a ele. A gente também tem informação de que algumas pessoas também teriam trago uma medicação para ele. Por exemplo, quem nos acompanha por imagens agora consegue ver também uma movimentação, algumas pessoas aqui passando pelo local. Obviamente que também há um reforço no policiamento aqui no local, mas uma situação muito mais tranquila da que nós mostramos ontem, onde muitos moradores e também pessoas Mateus, quem estavam que passou por aí? protestando. Se eu não me engano, é o relação... advogado de Roberto Jefferson, né? Bem atrás de você. Nesse momento não se tem a confirmação, né? Justamente aqui plugado, conversando Perfeito. E trazendo as informações, mas a gente já vai apurar isso agora. Sem problema. E na medida em que a gente tiver mais informações, a gente traz aqui. Muito bem, o Matheus Coelzer vai fazer toda a cobertura da Jovem Pan News bem em frente ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Você acompanha tudo por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu trabalho. Matheus, qualquer novidade, você aciona a gente por aqui.